Vamos ficar de pé. Vamos erguer bem alto a nossa Bíblia. Vamos recitar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Estou prestes a receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Nós vamos hoje para a segunda mensagem da série de mensagens sobre livrando-se do fantasma do medo. 1 Samuel, capítulo 17. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 17. Fique com a sua Bíblia ali aberta. Há pessoas que elas não conseguem atingir o seu potencial, não conseguem cumprir o plano de Deus para a sua vida por causa do medo de crítica. É o medo que muita gente tem. Há pessoas que vivem extremamente preocupados com o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar. E se eu não conseguir, o que é que vai acontecer comigo? Às vezes nós somos criados e convivemos com pessoas tão opressoras que tentam nos controlar e a gente vive com medo. E esse medo de crítica é um medo que destrói o potencial da pessoa, destrói o desejo de crescimento da pessoa, destrói os sonhos de alguém e também faz com que a sociedade perca, porque há muitas pessoas que poderiam contribuir grandemente para o crescimento da sociedade, para o nosso crescimento espiritual, para fazer grandes coisas para Deus. Pessoas que têm um potencial muito grande, mas elas simplesmente não fazem, não desenvolvem esse potencial porque tem medo de crítica, tem medo do que os outros vão dizer. E muita gente não consegue vencer os gigantes da sua vida com medo das críticas. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o medo de crítica e como a gente se livra deste medo que é tão avassalador, que causa tanto problema, que talvez possa estar travando, prejudicando a sua vida. O texto que nós vamos tomar como base é 1 Samuel capítulo 17. Se você for ler 1 Samuel capítulo 17 todo, você vai perceber que há uma ênfase aqui, a história do dia em que Davi venceu o gigante filisteu. Davi vence o gigante. Só que, para vencer o gigante, Davi teve que enfrentar crítica. Se Davi tivesse medo de crítica, ele não teria vencido o gigante. Agora, deixa eu falar sobre o gigante. O gigante era gigante mesmo, viu? Ele tinha 2,90 metros de altura.
Ele era um sujeito forte, dobrado. E aí você olha assim, Davi poderia olhar assim e dizer assim: estou fora. Não estou sendo chamado para fazer isso, não tenho obrigação nenhuma de vencer esse gigante. E além do mais, estão me criticando até porque eu estou aqui. Então, Davi teria toda a desculpa de dizer: tchau, né? Eu vou para casa, ficar numa boa. Mas se Davi tivesse feito isso, Israel continuaria sendo afrontado pelo gigante. Ele não teria conquistado a fama que conquistou. Ele não teria cumprido a vontade de Deus. E ele não seria rei de Israel. Então veja que vencer aquela batalha era algo primordial para Davi deixar de ser um simples pastor de ovelha para se tornar rei de Israel. Era um momento crítico da vida de Davi. E pode ser que você esteja vivendo assim, um momento crítico na sua vida, aquele momento em que as coisas vão acontecer na sua vida, mas por causa do medo, do que as pessoas vão falar, você está travado e você não consegue dar o salto que é necessário para que você possa cumprir aquilo que Deus destinou você a cumprir. Porque Deus tem um propósito, um plano na sua vida. Deus não está por aqui à toa, não. Você tem algo para cumprir. Só que muitas pessoas não estão cumprindo. Por quê? O medo trava, impede. Então quem sabe hoje você vai se libertar desse medo, vai dar um salto que vai ser o ponto de mudança da sua vida. Amém? Amém. Muito bem. Então, para vencer o gigante, ele tinha que vencer primeiro as críticas dos que estavam à sua volta, à volta de Davi. E por que a gente se incomoda tanto com crítica? Porque crítica machuca, ou não machuca. Alguém diz assim: tem crítica construtiva, me perdoe, mas eu fico com uma certa reticência em acreditar que existe crítica construtiva. Eu acho que o que pode ser construtivo são sugestões, ajuda. Crítica eu acho que não constrói. Mas tudo bem, pode ser que exista, então eu não vou defender a tese tão veementemente. Mas eu acho que crítica construtiva não existe, não. Crítica é crítica. E ela tem como algo destruir. Crítica machuca. Principalmente se vem de alguém que está acima de nós. Você quer ver crítica que machuca? Crítica de pai, crítica de mãe, crítica de líder, e aqui no caso, crítica de irmão mais velho. Olha só como Davi teve que passar por uma situação difícil. Olha o versículo 28, 1 Samuel, capítulo 17. Quando Eliabe, quem era Eliabe? O irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? O que é que você está fazendo aqui, Davi? Eu sei que há pessoas que foram criadas com pais que, ao invés de oferecer oportunidade, só ofereceram crítica. Tem um comercial do chocolate batom agora, que a musiquinha é não, 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 não. E diz que se você colocar um gravador em uma criança, você vai ouvir que a palavra que ela mais ouve não. Aí você diz assim: é preciso estabelecer limites para as crianças. É verdade, é preciso estabelecer limites para as crianças. Mas muitas vezes a postura dos pais é tão rígida que não consegue reconhecer nenhum valor da criança. Pelo contrário, o pessoal diz: não vai, não pode, não vai, você não é capaz, você não vai dar palavra que preste. A criança derruba alguma coisa porque ela não tem habilidade ainda
ação motora dela completa, aí a mãe já quer bater, já quer xingar. Eu já vi imensos escândalos de mães com criança, porque a criança virou um copo, alguma coisa. Talvez você passou por isso, e é duro ouvir isso. É duro você ouvir, e principalmente quando os pais criticam você com os de fora. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui viajar sozinho, eu tinha 14 anos. Eu tinha pedido para meu pai para ir para um congresso batista, na Bahia. Eu morava em São Paulo, eu tinha 14 anos. Meu pai falou assim: eu vou lhe dar esse presente para você. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz que eu fiz uma decisão para ser pastor com 14 anos. Estou aqui. Mas eu me lembro que quando a gente chegou para pegar o ônibus, meu pai chamou meu pastor de lado e disse assim: toma cuidado com ele, que ele é buzuntão, meio rabugento. Como se eu fosse relaxado, sujo, assim, comesse, derramasse todas as coisas. Eu tinha 14 anos, aquilo entrou assim. Eu falei: eu não vou ficar com raiva do meu pai, eu vou provar que eu não sou rabugento, nem como é que diz? Uma pessoa derruba tudo. Não, desastrado. Nem sou desastrado. Eu tinha pegado o terno, paletó, gravado, eu estava gravado, tomava meu banho, passava a tarde, saía cheiroso e não chegava atrasado, ia comer junto com o meu pastor, bem direitinho, não derrubei nada, não sei o quê. Quando nós voltamos da viagem, que tem cada um que dá um testemunho de como foi a viagem, meu pastor foi uma bênção para mim. Veja que bênção, ele disse assim para mim. O pai dele me avisou que ele era assim, mas eu não vi nada. Pelo contrário, foi um rapaz direito, que me deu trabalho, foi uma bênção. Eu quase olhei para meu pai: está vendo? Não sou. Mas talvez você já tenha ouvido isso ou algo pior do seu pai, da sua mãe. Aqueles rótulos, aquelas críticas. E é engraçado que crítica é algo sem tempero. Por que eu estou dizendo que é algo sem tempero? Porque uma crítica ela pode até surgir, um comentário, alguma exortação, mas dentro de uma atmosfera onde, quando você faz algo certo, também aquilo é dito, falado. Você não consegue ganhar o coração de ninguém com crítica, principalmente se essa crítica é comum. Mas se você elogia, se você diz que foi bem feito, se você sempre está ajudando a pessoa a crescer, incentivando, aí uma vez lá você vai e diz: olha, isso aqui não foi bem feito, fica mais fácil para a pessoa ouvir. Mas parece que dentro de casa é que o problema é sério. É aquela crítica, é aquela dureza, é aquela intransigência. E aquilo, irmãos, vai cerceando a pessoa de se desenvolver. Porque nunca agrada. Eu sei de uma história de uma jovem que ela é crente, ela é uma bênção hoje, mas veja a história dela. Ela foi criada com um pai tão rígido, que ela tirou uma nota baixa. E o pai disse: você é incompetente, você é relaxada, você não estudou, e aquela coisa toda. Aí a menina estudou, tirou 9,5, foi mostrar para o pai falou assim: você continua relaxada, porque você deveria ter tirado 10. Essa menina foi embora de casa, com raiva do pai, raiva de homens, e terminou namorando lá com um traficante. Ela engravidou desse cara, apanhou, sofreu, depois ela foi abandonada por essa pessoa, e ela sempre buscando carinho e reconhecimento de um homem, até que ela encontrou o servo de Deus. E essa moça está na igreja hoje, casada, ela está uma bênção. Mas veja que ideia, o irmão mais velho de Davi ficou irritado, disse: Davi, você é doido, o que você está fazendo aqui? O irmão mais velho,
Pode ser, meu irmão, que você tenha sido vítima de um pai, ou de uma mãe, ou de alguém, que a única coisa que soube fazer com você foi criticar. Não está certo, não vai dar, você não vai conseguir dar na vida, você não vai dar para nada. E a crítica. E isso está prejudicando a sua vida. E eu sei que isso dói, viu? Eu sou solidário com você. Eu sei que crítica é um negócio que dói. Segunda coisa. A crítica, ela machuca quando ela questiona as nossas motivações. Você vai na melhor intenção fazer alguma coisa e a pessoa diz que você está fazendo por outra intenção. Você quer ver? Dá uma olhada no versículo 28, de novo. No final do versículo. Coloca na outra versão, filho. Tem uma palavra, acho, mais clara na outra versão. Versículo 28. Olha só. Ele diz: por que você veio aqui e com quem você deixou as ovelhas? E aí o irmão mais velho disse: eu te conheço, olha lá, eu conheço o teu orgulho, a tua presunção e a maldade do teu coração. Você veio aqui porque você é orgulhoso e você é maldoso. Isso foi o irmão mais velho disse para Davi. Essa sua conversa aí que você está querendo se aparecer. E o que Davi tinha aí que fazer? Levar comida para os irmãos. E o que Davi estava querendo fazer? Lutar contra um gigante que estava afrontando o exército de Israel. Mas veja que o irmão mais velho foi logo criticando, dizendo: você está fazendo isso porque você está querendo aparecer, você está querendo se mostrar, você está querendo ser não sei o que, ser não sei o que lá. E isso machuca, irmãos. Quando você tem boa intenção, vai ajudar a pessoa vem com pedra na mão dizendo que você está com outra intenção. Quando a pessoa fica dizendo que você está querendo aparecer, você está querendo ganhar alguma coisa, que você está querendo, sei lá, e não é aquilo que está no seu coração. E isso machuca, irmãos. Quando alguém diz que você está sendo maldoso, e você não está. Quando a sua intenção é boa e alguém diz que a sua intenção é ruim. Quando você está sendo zeloso, a pessoa está dizendo que você está querendo aparecer. Isso machuca. E se Davi fosse dar ouvido para isso, ele não iria. Ele ia dizer: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou para casa, deixa esse gigante para cá. Para vencer gigante, a gente tem que vencer as críticas que nos machucam. Não é verdade? Quantas e quantas vezes você vai fazer? Eu vou virar um pouquinho. Eu falei dos pais, né? E imita os filhos. Muitas vezes os filhos que são ingratos aos pais. O pai vem com a maior boa vontade de fazer uma coisa e o filho chega: você está fazendo isso? Não sei o que. Você vai dar um presente para o filho, isso que você está querendo. Outra coisa. Você vai dar um abraço para uma pessoa, a pessoa já fica cismada, achando que isso é. Eu sei que não é esse mundo. Às vezes as pessoas ficam falando: não, pastor, não abraça, não agrada, não sei o que. Principalmente as irmãs, eu fico meio assim, né? Eu sei lá como pensar de mim. Eu prefiro ser candidato à crítica, por ser meio, do que eu já vi muito colega que foi criticado, porque abraçava, era muito chegado. A crítica limita, a crítica trava, principalmente se alguém diz que você está tentando fazer uma coisa que você não está. Quando diz que você está tentando se aproveitar de uma coisa que você não está. Dizendo que você está sendo presunçoso e você não está. Terceiro, a crítica machuca quando ela é contínua. Tem gente que a única coisa que escuta é crítica. Tem marido que a única coisa que sabe fazer é criticar a mulher. É de manhã, de tarde, de noite. Nada que essa bendita faz
ele diz que está bom. Está sempre errado, está sempre faltando, está sempre de quê? E contínuo. E tem mulher que não consegue conhecer o valor do marido, não. Está sendo, isso é uma bestada, isso é uma bestalhada, que não sabe fazer nada, e deixa a pessoa para lá, e fica lá, tentando empurrar o coitado, não sei o quê. Ela não dá uma palavra de incentivo para dizer, olha, você é um sujeito bom. Essa atitude que você fez foi uma bênção, não. Ela só escuta o marido dizendo que ele não fez, não faz, não vai. É horrível isso. Tem um comercial muito lindo que eu vi uma vez. Uma mulher, o marido estava na sala vendo televisão, alguma coisa, uma mulher bonita estava na cozinha cozinhando, uma moça bonita assim. E ela pega um vidro de palmito, de azeitona, seja o que lá, e ela abre o vidro. Ela faz força e abre o vidro. Depois ela pensa um pouquinho assim, fecha de novo, vai lá na sala e pede para o marido abrir. Mas tem mulher que ela abre o vidro e já grita, seu Alesado, você não está vendo que eu estou abrindo aqui, você não tem me ajudar, você é triste. Se ele fica em casa, está em casa o dia todo, vai trabalhar, você entendeu? Aí se ele não vem em casa, não para em casa, não liga para mim. Se não compra nada, se não compra nada para mim, se compra alguma coisa, o que é que você está querendo? O que é que você está aprontando? Crítica contínua. A Bíblia fala da mulher que é uma crítica contínua, ele chama de boteira. Você já viu boteira? O cara chega em casa cansado, lá vem a boteira. Ele vai dormir, lá vem a boteira. Acorda de manhã, lá vem a boteira. Contínuo. Não tem nada bom, não tem nada certo. É só crítica. A pessoa nem respira. Olha só como Davi sofria. Olha o versículo 29. Coloca aí, meu filho, versículo 29. Olha a resposta de Davi, que você vai perceber o que é que Davi respondeu. Davi, o que foi que ele respondeu? O que eu fiz agora? O que eu fiz dessa vez? Não dá a entender que eles sempre estão ouvindo crítica. E agora de novo, o que foi que eu fiz? Você prepara, leva a mulher para o restaurante, coloca no carro, traz de volta, diz que a mulher está de cara feia. O que foi que eu fiz agora? Não, que você ficou olhando. Não, que você reclamou do preço. Não, que... A pessoa de repente está bem com você, aí vira a cara. Você não sabe nem o que foi que eu fiz. De novo. Sabe que eu sou tão errado assim? Foi o que Davi falou. O que eu fiz agora? Se Davi não vencesse essa crítica contínua, ele não teria matado o gigante. E não teria se transformado em quem ele se transformou. A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Criado, cresceu com Davi, era seu irmão, era da sua própria família. E quanto mais essa crítica vem de uma pessoa íntima de nós, mais dolorosa essa crítica é. A crítica, ela machuca quando ela vem de alguém que não acredita no seu potencial. Essa eu já ouvi demais. Você é capaz de fazer isso? Olha o versículo 31 a 33. 31 a 33. Então, ouvidas as palavras que Davi falaram, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. 32. Então Davi disse: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 33. Saul, porém, disse a Davi:
não poderás ir contra esse filisteu e pelejar contra ele, porque você ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. O que é que Saul estava dizendo para Davi? Não vá, porque você não é capaz. Não faça aquele concurso, porque você não passa. Não se candidate àquele emprego, porque você não é capaz. Não invente isso que você não consegue. E olha, o brasileiro tem uma mania de dizer não dá, não consegue, não alcança, não é capaz, você não pode. É horrível quando alguém duvida da sua capacidade. Eu tenho certeza que se você conquistou já alguma coisa na vida, já deve ter ouvido muito isso, né? Você não dá, você não é capaz. Você não pode. Você não consegue. Você não alcança. E é ruim quando isso vem do cônjuge também. Você vai fazer isso? Ah, você não é capaz de fazer isso. Você não consegue. Eu vou dar uma lista de pessoas aqui que vocês conhecem, tá? Davi teve que vencer essa crítica para vencer o gigante e mudar de nível. E eu vou te dar uma lista de pessoas. Você já ouviu falar em Beethoven? Já ouviu falar em Beethoven? Sabe o que ele serve de Beethoven? Esse jovem tem uma maneira, um jeito estranho de tocar violino. Ele prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor o qualificou como sem esperança como compositor. Beethoven, como compositor, tem esperança. O prédio vai prestar para nada. Se Beethoven tivesse ouvido isso, hein? O Walt Disney, ele foi despedido por um editor do jornal por falta de criatividade. E ele foi à falência várias vezes. Às vezes você olha para um falido e diz, não tem jeito. Eu vou dizer, os homens mais ricos do mundo já faliram várias vezes até que dá certo. O Walt Disney foi um desses. Thomas Edison, sabe quem foi? O professor disse que ele era muito idiota para aprender qualquer coisa. Thomas Edison registrou mais de 1000 invenções. Albert Einstein, já ouviram falar nisso? Sua tese de doutorado foi considerada irrelevante. E alguns anos depois ele foi expulso da Escola Politécnica de Zurique, dizendo que ele era incompetente. Que coisa, hein? Se ele tivesse ouvido essa crítica. Louis Pasteur. Em química, ele foi o 5º colocado num grupo de 22. Foi considerado medíocre. E ele não fez nada, ele só inventou a penicilina. Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série, foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido nos negócios. Alguém aqui já foi à falência 5 vezes? 5 vezes? Está chegando a tua vez, viu, meu irmão? Fica firme. Tem jeito para quem está sofrendo por meio das críticas? Tem. Primeira coisa, fuja delas. Não dê ouvido. A gente às vezes tem que aprender a selecionar as pessoas com quem a gente anda e selecionar quem a gente ouve. Fuja de críticas.
Aprenda a compartilhar suas ideias com quem possa te ajudar, te incentivar. E geralmente quem critica não é autoridade no assunto para criticar. Não sabe nada, inocente. Nada. Critica por inveja, critica porque ele mesmo é falido, critica porque ele mesmo é incompetente, e para ele não se sentir por baixo, o que ele faz? Coloca o outro para baixo. Fuja dessas pessoas, fuja dos críticos. Segunda coisa, não desista por causa de uma crítica. Não abra mão da sua bênção porque tem alguém te criticando. Terceiro, entenda o seu potencial em Deus. O que eu posso fazer com a ajuda de Deus? Quando você começa a pensar nisso, você começa a ver que você tem capacidade ilimitada. O que você pode fazer com a ajuda de Deus? Paulo chegou à conclusão: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho Deus ao meu lado. Está pensando o quê? Está pensando o quê? Deus conhece o meu coração. Deus sabe da minha intenção. Deus sabe do meu sofrimento. Mas foi Ele que me capacitou. Você tem que dizer: Deus, muito obrigado, porque eu sou capacitado. Porque para cumprir o seu propósito, Deus já te deu tudo o que você precisa. Diga amém. Amém. Você é capacitado. Para vencer o medo da crítica, você diga: eu não sou vítima, eu sou vitorioso. Tem gente que só sabe chorar, só sabe reclamar, porque se acha vítima. Eu vou dizer uma coisa: ninguém quer ajudar vítima, todo mundo quer ajudar o vitorioso. Então se comporte como tal. Eu vi uns missionários às vezes que vinham falar sobre o seu trabalho, mas ele falava de tanta derrota, de tanta falta, que estava passando fome, que não sei o que. A gente olhava assim: ai coitado, deixa eu ajudar esse coitado. Aí a gente ajuda e deixa para lá. Mas quando vem alguém e diz assim: nosso projeto é vitorioso, eu estou trabalhando, a obra está crescendo, você não tem vontade de ajudar, você tem vontade de colar do lado dele e junto com ele. Vamos em frente. Esse projeto é vitorioso. Então deixe de ser vítima. Você não é vítima, você é vitorioso. Amém? A crítica não te pega não, se você tem postura de vitorioso. Agora não confunda a crítica com conselho. Às vezes alguém te dá um conselho: olha, a Bíblia diz que a multidão de conselhos da sabedoria. Tem gente que não ouve conselho, só quer verdade. É diferente. Você tem que entender de onde vem. Tenha disposição de enfrentar obstáculos e de enfrentar gigantes.